A gratidão sem reclamações atrai as pessoas a você. Então, a gente volta com as aulas da jornada de transformação pessoal, com essa aula sobre gratidão, onde eu vou trazer aqui alguns pontos que realmente são muito importantes de você refletir para desenvolver, seja lá o que você deseja desenvolver na sua vida. E eu trago aqui uma reflexão que é muito interessante. Então, eu não penso em toda a miséria, mas na glória que resta. É nisso que reside em grande parte a diferença entre a mãe e eu. Quando alguém está triste, ela aconselha: lembra-te da miséria que vai pelo mundo e sê grata por tu não a sofreres. Eu digo: vai e procura os campos, a natureza e o sol. Vai, procura a felicidade em ti e em Deus. Pensa no que é belo e que se realiza em ti e à tua volta sempre e sempre de novo. Essa é uma parte, da peça Anne Frank, onde realmente é muito interessante quando a gente faz esse tipo de reflexão, onde a gente pensa que a miséria, se ela não está na nossa vida, é como se realmente nós tivéssemos a oportunidade de sermos gratos por não estarmos passando pela miséria daqueles que passam. Isso, de certa forma, já abre muitas possibilidades na nossa vida, já faz com que pessoas com um grau de intelectualidade sejam realmente atraídas para a nossa vida e percebam, reconheçam o nosso potencial intelectual também. E o reconhecimento do nosso potencial intelectual pelo outro faz com que a gente comece a vislumbrar caminhos de prosperidade que sejam realmente verdadeiros e mais consistentes, mais sólidos na nossa vida também. E existe outra reflexão aqui que é uma frase de efeito que realmente tem um efeito muito positivo. Todo aquele que agradece com disposição a Deus torna-se rico. Essa é uma frase de Albert Schweitzer e realmente é muito interessante, quando a gente pensa que a nossa disposição, a nossa determinação em alcançar as coisas traz de fato um desenvolvimento incrível para as nossas conquistas, para aquilo que a gente está realmente buscando alcançar na vida. O que você está buscando? Qual é o seu grande objetivo? Como que alguém pode te ajudar a alcançar esse objetivo? Você já conseguiu se imaginar alcançando esse objetivo? E quando você alcança sozinho, é você sozinho e mais ninguém? Ou realmente existe uma energia por trás disso, alguém, um motivador, uma pessoa realmente, ou uma energia astral, uma energia cósmica que te preenche e que nesse preenchimento você consegue ser grato a algo, nem que seja uma energia cósmica de fato. Então, é interessante também pensar nesse sentido. Esses são valores realmente inestimáveis para o ser humano e que naturalmente traz esse preenchimento, a gratidão traz esse preenchimento. E tem uma história aqui muito interessante. Era o aniversário de um menino de 4 anos. Por toda a sala havia montes de papel e laços de presente. Todos sorriram com expectativa quando a mãe disse: querido, o que você diz agora? A criança respondeu: onde está o resto dos meus presentes? Esse pode ser o comportamento típico de uma criança de 4 anos, mas quantos de nós ainda fazemos perguntas parecidas, Só ganho isso? Realmente, aqui está um exemplo, não é nem uma história, é um exemplo, um exemplo de ingratidão ou de insatisfação. Mas, caraca, quando a gente reflete sobre a insatisfação, será que a insatisfação ela realmente traz aspectos de ingratidão? Será que a insatisfação é a falta da gratidão? Então, é interessante, porque quando a gente tem algo para ser grato, a gente não fica, pensando nas coisas que ainda estamos insatisfeitos, Então, realmente, o gesto da gratidão traz uma outra mentalidade, traz um outro mindset. E esse é o mindset da prosperidade, o mindset do crescimento. Porque quem tem o mindset do crescimento, quando recebe, faz fluir. Pelo menos 10%,
né? Pelo menos 10% daquilo que recebe, a pessoa que realmente tem esse mindset do crescimento, ela faz fluir. E isso é algo realmente incrível na vida do ser humano, né? É algo que realmente me faz, assim, ter esperança naquilo que é a humanidade, né? E a gente realmente, né, a gente pode ser grato pelo que temos, a gente pode até mesmo não possuir algo, mas mesmo assim a gente pode ser grato por aquilo que a gente não possui. Aí a gente vai estar trabalhando com a lei da atração, né? Porque você é grato por aquilo, por mais que você ainda não tenha aquilo, mas se você se sente grato por ter aquilo, né, o universo atrai isso para você. Ele traz essa realidade para você, mesmo que você ainda não tenha. Isso é algo incrível, é algo fantástico de fato. E acredito que se você começar a trabalhar a gratidão, mesmo sobre as coisas que você ainda não tem, com certeza você vai alcançar coisas incríveis na sua vida. E é sobre isso que essa aula fala, sobre você alcançar coisas verdadeiramente incríveis na sua vida. Não apenas prosperidade financeira, mas prosperidade emocional, prosperidade de saúde, prosperidade de ideias para poder atrair riquezas para sua vida. Isso que é o mais fantástico, né? Porque se você não tem ideia para poder fazer a prosperidade fluir na sua vida de verdade, naturalmente alguém que tem vai utilizar a sua caixa craniana para poder fazer a prosperidade fluir, mas não na sua vida, na vida de quem está tendo a ideia. Então você acaba se tornando um escravo de quem tem ideias, né? Escravo, entre aspas, óbvio que naturalmente, se você tem capacidade de fazer alguma coisa, de servir, naturalmente você vai trabalhar para alguém que tem prosperidade. Isso também é ter prosperidade, né? Você servir até que você aprenda a prosperar por si mesmo, até que você realmente aprenda a realmente criar a sua própria riqueza, a sua própria fortuna, né? Então é muito importante, né, quando você realmente tem essa coragem, né? A coragem de agradecer, né? Então, assim, agradeça por tudo, inclusive pelos desafios da vida, porque muitas vezes é por meio dos desafios que realmente as coisas vão acontecendo. Muitas vezes é por meio desses desafios que realmente você vai crescendo, porque é no desafio que você percebe o seu potencial. É que nem no mapa astrológico, né? Normalmente, quando eu falo da fluência, né, no mapa astrológico, é uma frase breve, é uma coisa curta e rápida, é algo que você já tem naturalmente ali, né, na sua capacidade de realmente fluir naquele aspecto. Mas quando é o desafio envolve dois desejos que muitas vezes vão para caminhos opostos. Mas como que você vai alcançar um determinado desejo que está indo contra algo que talvez você também tenha como potencialidade de alcançar? Por exemplo, pode haver ali, né, num exato momento, a possibilidade de você estar com a mão na taça, né, mas aí surge uma oportunidade que te abre os olhos de uma forma jupiteriana, de uma maneira exagerada, e você decide ir pelo outro lado porque abriu o olhão, né? Só que você estava com a mão na taça ali, quando você chega lá do outro lado, precisava ter aquele título que você deixou ir embora, né? De repente você estava concluindo a faculdade e aí apareceu uma oportunidade de emprego e aí você pegou essa oportunidade de emprego, mas não estava bem especificado ali, que precisava da conclusão daquela faculdade, e aí você perdeu de repente uma oportunidade, mudando de estado, enfim. Estou trazendo aqui um exemplo bem grosseiro, mas que demonstra, né, que os desafios, eles muitas vezes, o desafio de concluir uma faculdade, o desafio de você se desenvolver profissionalmente, muitas vezes ele traz mais crescimento do que uma oportunidade que num determinado momento parece ser algo realmente astronômico, algo realmente grandioso, mas que na verdade só é um desvio daquilo que é o seu foco real, né? Então aqui nessa aula é importante que a gente também entenda que agradecer pelos desafios também é agradecer, também é ter gratidão, porque os desafios é que te fazem crescer. Os desafios é que vão fazer você realmente ter uma percepção mais apurada da vida e uma percepção realmente mais ampla das possibilidades que existem para que você possa se desenvolver melhor em um determinado emprego ou em uma determinada profissão ou se desenvolver melhor como ser humano. E é disso que estamos falando nessa jornada de transformação pessoal. Você se desenvolver melhor
como ser humano, tá? Porque o emprego em si, você pode entrar em uma ótima empresa, uma excelente empresa, que vai te pagar muito bem, que vai te dar todos os benefícios, mas se você não for um bom ser humano, de repente você vai contra os valores daquela empresa, e aí de repente a empresa não está tão satisfeita com você, não pela sua falta de entrega, não pelo seu profissionalismo, mas por estar abrigando um ser humano que, de certa forma, no fundo, mesmo que seja um excelente profissional, insubstituível, você talvez não tenha as qualidades da comunidade, talvez você não tenha as qualidades que aquela empresa prega, que o dono, o presidente da empresa prega. Então, isso é importante também. Muitas vezes a gente acha que o dono não está de olho na gente, mas ali numa determinada empresa, no mundo corporativo, mas ele está sim, né? Ele quer saber como que a sua empresa está sendo conduzida e obviamente que ele não vai querer que a sua empresa caia nas mãos de uma pessoa que não está alinhada com o objetivo, com realmente o propósito de uma determinada empresa. Muitas empresas têm um propósito de vida, no sentido de ter um efeito positivo na sociedade. Muitas empresas têm isso sim, e se você tiver em mente, se você tiver o objetivo de entrar em uma dessas empresas, naturalmente quando você entrar em uma empresa onde o chefe é abusivo, onde você nem vai querer se demorar muito ali, você não vai querer nem passar pelo período probatório quando chegar ali no terceiro mês, desculpa, mas não dá. Então, enfim, são realmente situações da vida do mundo corporativo que realmente acontecem e ainda assim você deve ser grato por estar em uma empresa que talvez seja um caos, mas você realmente deve ser grato porque dentro desse caos você vai ter disciplina, você vai conseguir amadurecer, você vai conseguir realmente se disciplinar a determinados desafios. E são nesses desafios que realmente o crescimento acontece, né? Então, geralmente, a gente procura as coisas, né, fora da gente para poder satisfazer, né, as nossas vontades mais profundas. E ainda assim, né, a gente espera conquistar fama, né, para satisfazer o ego, né, para satisfazer o desejo de fazer parte de um grupo social específico, tal como fazer parte de uma grande empresa, tal como chegar num nível hierárquico, só para poder alimentar o ego, né? Isso realmente é algo muito negativo. E nessa jornada, a proposta é realmente você se tornar um ser humano melhor, um ser humano que não precisa de estereótipos, que não precisa de status, um ser humano que só precisa reconhecer a humanidade em si e também no outro, né? Isso realmente é algo muito interessante de ser feito, né? Como um processo de transformação pessoal, como um processo de transformação que vai realmente te levar ao crescimento, à expansão de consciência e à iluminação espiritual. Então, aqui a gente chega no final dessa aula, né? Trazendo aqui uma reflexão bem interessante. A exaltação e não as reclamações trazem mais elementos positivos e dádivas em qualquer âmbito a que estiver dirigida. Quando pronunciamos palavras de exaltação como nossa consistente e alegre resposta para a vida, aumentamos a quantidade de bem e extraímos o melhor dos outros. Não é essa a energia que queremos aplicar em nossa vida diária? Não é essa a energia que você quer realmente aplicar na sua vida diária? A exaltação de coisas positivas, a exaltação da gratidão que você tem pelo ar que você respira, pela inteligência que te desenvolve profissionalmente, pela inteligência que faz você ter o discernimento, pelo conjunto de conhecimentos espirituais que fazem você ter sabedoria e que fazem com que você experimente as coisas da vida de uma forma mais elevada, com mais otimismo, né? Então aqui a gente fecha a aula sobre gratidão e na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a perseverança, né? A perseverança que realmente traz aí o sucesso para o ser humano. Se você gostou dessa aula, deixa aí o seu gostei, se inscreve também no canal se você ainda não for inscrito e deixa o seu comentário, diz aí o que você está realmente tendo como resultado nessa jornada aqui que a gente já está em um processo bem positivo de desenvolvimento, né? E naturalmente ao longo da continuidade dessa jornada a gente vai ter mais desenvolvimento, mais transformações e com certeza quando chegarmos no final a gente vai ter uma transformação total. A gente, você, todo mundo, né, que estiver ao seu redor também. É muito interessante que você compartilhe esse conteúdo com as pessoas que querem ter uma transformação, um desenvolvimento, crescimento na vida.
tá bom? Gratidão imensa ter você aqui comigo e eu te espero no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.